Sexta-feira tem o Direito do Consumidor, especialmente aqui para você com o Dr. Euclides Jutikoski. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. Como é que vai estar? Tudo em ordem. Assunto, interesse geral nesse final de semana, hein? Compras do Dia das Crianças. Só segunda-feira, mas, obviamente, o comércio já está a 1.000 por hora. O que o consumidor deve ficar atento, doutor, na hora da compra? Principalmente brinquedo, que às vezes é mais suscetível a um defeito, por exemplo. Com certeza. Uma das coisas importantes que tem que ser feito, Paulo, e observado pelo quem está fazendo a compatibilidade do brinquedo com relação à idade da criança. Nós temos visto ultimamente, né, a ocorrência mais acentuada de acidentes, né? Crianças engolir peças pequenas, então os pais devem ficar muito atentos com relação a isso. Em segundo lugar, a questão mesmo de verificar o brinquedo, pedir para que a atendente abra, né, o brinquedo para verificar se não tem algum problema, se tem algum defeito ali que na hora é perceptível, já troca o brinquedo. Não esquecendo que se for para comprar para uma outra criança, né, que não seja os pais, que vai se dar de presente, combinar com a vendedora, com o vendedor, no caso de precisar trocar, né, qual o procedimento que tem que existir. Porque a gente sempre falou aqui que a troca da mercadoria, né, se não for a questão de defeito, ela só pode ser feita se o comerciante concordar em fazer. Então, por isso que deve ser combinado na hora ali da compra, falando que é para presente e o que tem que ser feito lá se precisar trocar. Maravilha, dadas as dicas, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar da greve dos bancos. Muita gente aí indo pagar contas, fazer depósitos e vendo ali os cartazes nas fachadas dos bancos, eles estão em greve. O que é importante ter atenção nesse momento, doutor, com relação a vencimentos, com relação a pagamentos importantes? Com relação aos compromissos que estão vencendo nesses dias que as agências estão fechadas, o que o consumidor tem que fazer é procurar os meios alternativos de pagamentos, né? Tentar fazer isso via internet, fazer pelos bancos 24 horas, pelos correspondentes, né? Pelas casas lotéricas, e caso ele não consiga isso, em função até de vencimento, fazer contato com o credor, né? O credor está ciente da situação, porque essa greve ela tem abrangência nacional, não é só local ou regional, fazer contato com o fornecedor, com o credor, para que ele emita novo documento, né, prorrogando o vencimento. Esse contato sempre documentado, se for por e-mail, imprimir e guardar esse e-mail, para que seja emitido um outro boleto. Mas é outra forma também de você conseguir um documento para fazer o pagamento em correspondente ou casas lotéricas. Mas o PROCON está atento com relação a isso, o PROCON tá fazendo uma pressão junto aos banqueiros, né, para que os banqueiros resolvam essa questão e não deixem. Você sabe que a maioria dos aposentados, né, a maioria das pessoas, elas não têm acesso a um home bank, a um banco eletrônico, né, a internet para poder fazer pagamento. Depende do serviço do banco realmente, né? Sim, depende exclusivamente do banco. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Ótimo final de semana. Para todos nós, Paulo. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. Será que o final de semana, feriadão, vai ser de sol? Amanhã deve chover à tarde e à noite. O calor diminui um pouco. A máxima deve ser de 31 e a mínima deve ficar nos 20 graus. No domingo, a tendência é a mesma, com mais chuva por causa da frente fria que vem do sul, que traz chuva, mas não cai a temperatura. A máxima é de 32 e a mínima de 20 graus. E no feriadão, na segunda, o clima pode ficar mais firme. Mas o calor segue. A máxima pode chegar aos 31 e a mínima permanece nos 20 graus. O Rio Claro Basquete sofreu novo apagão durante a quarta partida da semifinal e acabou derrotado por São José dos Campos, que garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista. Depois de terminar na frente por 22-18 no primeiro quarto, o time desligou no segundo e levou uma virada avassaladora, fazendo apenas 6 pontos, e o primeiro tempo terminou aí em 43 para São José e só 28 para Rio Claro. Depois, São José só administrou o placar, que terminou em 88-67, 3-1 na série do playoff. Agora a equipe espera o vencedor de Mogi e Paulistano. A série entre os dois está em 1-1. Já para Rio Claro, né, agora resta se preparar para o NBB, que começa em novembro. Mesmo assim, foi uma bela campanha da equipe rio-clarense. Depois do intervalo, tem muita coisa bacana, agenda, estreia do cinema e mais, dica gastronômica para o fim de semana prolongado, a Festa das Nações.